Cristo é desprezado em sua própria terra, e o perigo da incredulidade. Mateus capítulo 13, versículos 51 a 58. Entendestes todas essas coisas? Responderam-lhe, sim. Então lhes disse, por isso todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Tendo Jesus proferido essas parábolas, retirou-se dali. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam, de onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é esse o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. A primeira coisa que deveríamos observar nesses versículos é a penetrante pergunta com que o nosso Senhor conclui as 7 admiráveis parábolas desse capítulo. Ele pergunta, entendestes todas essas coisas? A aplicação pessoal tem sido chamada de alma da pregação. Um sermão sem aplicação é como uma carta enviada sem o endereço do destinatário. Ela pode ter sido muito bem escrita, corretamente datada e assinada, porém não tem valor algum, pois nunca chega ao seu destino. A pergunta de Nosso Senhor é o exemplo admirável de uma aplicação que realmente perscruta o coração dos ouvintes. Entendestes? A mera formalidade do ato de ouvir um sermão de nada aproveita ao homem, a menos que ele entenda o seu significado. E em nada seria melhor do que ouvir o sopro de uma trombeta ou o ritmo de um tambor. Poderia, com igual proveito, participar de uma missa católica em latim. É preciso que o intelecto da pessoa seja posto para funcionar e seu coração tocado. As ideias precisam ser absorvidas pela mente. O ouvinte deve levar consigo as sementes de novos pensamentos. Sem isso, ele ouvirá em vão. É muito importante deixar bem claro esse ponto. Existe muita ignorância sobre toda essa questão. Há milhares de pessoas que frequentam regularmente a igreja, pensando que com isso já cumpriram seus deveres religiosos, sem nunca sair com uma ideia ou uma impressão gravada em suas mentes e em seus corações. Se lhes perguntássemos, após terem voltado para casa no domingo, o que aprenderam na igreja, não poderiam dizer nenhuma palavra a esse respeito. E se as examinássemos no final de um ano, quanto ao conhecimento religioso adquirido no decurso desse prazo, descobriríamos que continuam tão ignorantes quanto os pagãos. Vigiemos nossas almas quanto a essa questão. Levemos conosco para as reuniões nas igrejas não somente os nossos corpos, mas também nossas mentes, nossos corações e nossas consciências. E sempre perguntemos a nós mesmos, o que foi que aproveitei desse sermão? O que eu aprendi de novo? Quais verdades ficaram gravadas em minha mente? Sem dúvida, o intelecto não é tudo em matéria de religião, mas isso não significa que não tenha importância. O coração é inquestionavelmente o ponto principal. Todavia, nunca nos deveríamos esquecer do fato de que o Espírito Santo geralmente chega ao coração através da mente. Ouvintes sonolentos, preguiçosos e desatentos dificilmente se convertem. A segunda coisa que deveríamos notar nesses versículos é o estranho tratamento que o nosso Senhor recebeu em sua própria terra. Ao chegar à cidade de Nazaré, onde fora criado, ensinava-os na sinagoga. Seus ensinamentos, não há dúvida, continuaram a ser o que sempre foram. Abre aspas. Jamais alguém falou como esse homem. Fecha aspas. João 7,46. Porém, não teve efeito sobre os habitantes de Nazaré. Eles se maravilhavam, mas os corações permaneciam intocados. Diziam, não é esse o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria? Assim, pois, desprezaram a Jesus por estarem tão bem familiarizados com ele. Escandalizavam-se nele
E essa atitude arrancou do nosso Senhor essa notável observação, abre aspas, não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa, fecha aspas. Vamos ver nesse relato uma triste visão da natureza humana aberta diante de nossos olhos. Todos nos inclinamos a desprezar as misericórdias das quais somos alvo, se estamos acostumados com elas e as consideramos sem importância. A Bíblia e outros livros de cunho religioso vão se tornando cada vez mais comuns em nosso país. Temos os meios da graça e a pregação do Evangelho, que ouvimos a cada semana. Tudo isso, porém, está sujeito a ser subestimado. É lamentavelmente verdadeiro que no terreno religioso, mais do que em qualquer outro aspecto das atividades humanas, a familiaridade gera desrespeito, como diz o ditado. Os homens esquecem-se de que a verdade é verdade, não importa quão antiga e comum possa parecer, e a desprezam por causa da sua antiguidade. Que pena! Assim fazendo, provocam a Deus para que não nos mostre a verdade. Acaso nos admiramos com o fato de que os parentes, servos e vizinhos de pessoas piedosas nem sempre se convertem? Ficamos perplexos porque as congregações de eminentes pregadores do Evangelho geralmente são seus ouvintes mais duros e impenitentes? Não nos admiremos mais de coisas assim. Observemos a experiência do nosso Senhor em Nazaré e tornemo-nos mais sábios. Acaso nos iludimos pensando que, se apenas tivéssemos visto e ouvido Jesus Cristo pessoalmente, teríamos sido seus fiéis discípulos? Pensamos que, se tivéssemos vivido perto dele, sido testemunhas oculares de seu ministério, não teríamos ficado indecisos, oscilantes e indiferentes para com a religião? Não pensemos mais dessa maneira. Observemos os habitantes de Nazaré e tornemo-nos sábios. A última coisa que deveríamos notar nesses versículos é a natureza destrutiva da incredulidade. Esse capítulo termina com essas espantosas palavras, abre aspas, e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles, fecha aspas. Observe que nessa palavra, incredulidade, está o segredo da ruína eterna de multidões de almas. Perecem para todo sempre porque não querem crer. Nada mais existe no céu ou na terra que impeça a sua salvação. Os pecados, não importa quantos sejam, podem todos ser perdoados. O amor do Pai está pronto para receber essas pessoas. O sangue de Cristo está pronto para purificá-las. O poder do Espírito está sempre à disposição para renová-las. Porém, uma grande barreira se interpõe. Eles não querem crer. Abre aspas. Não quereis vir a mim para terdes vida. Fecha aspas. João 5,40. Que todos nós estejamos em guarda contra esse maldito pecado. Ele é a antiga raiz do pecado que provocou a queda do homem. Embora cortado da vida de todo o verdadeiro Filho de Deus pelo poder do Espírito, ele está sempre pronto a brotar e voltar a florescer. Existem 3 grandes inimigos contra os quais os filhos de Deus deveriam lutar diariamente em oração: orgulho, mundanismo e incredulidade. Mas desses 3, nenhum é pior do que a incredulidade.